Fala, meu povo maravilhoso, tudo bem com vocês? Deixa um like positivo aí para nós, ok? Ative aí o sininho, se inscreva no nosso canal. Tem gente assistindo os nossos vídeos sem inscrever. Também tem gente que está inscrito que não assiste o vídeo, né? Se todo mundo que está inscrito na correria da vida lembrasse de assistir os vídeos, com certeza os vídeos tinham muito acesso. Eu quero lembrar que o nosso canal é feito para ensinamentos e partilhas. Se você quiser acompanhar outras coisas da comunidade, é o nosso Facebook, Comunidade Filhos de João Batista. Lá tem publicações, agendas, matérias, eventos, tudo de nós está lá, ok? Mais o canal no YouTube. Se você deseja também conhecer processo vocacional, adquirir nossos produtos, aí é no nosso site www.filhosdejoaobatista.com.br. Então nosso site tem tudo de nós, mas os produtos que você pode adquirir, mas como internar alguém na nossa fazenda de recuperação, como fazer processo vocacional e por aí em diante. O Facebook, as coisas corriqueiras, e o nosso canal, os ensinamentos do dia a dia. Vamos lá? Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, porque tem pessoas que assistem daqui a um ano, daqui a 10 meses, pessoas que vão chegando no canal agora. Esse final de semana, na sexta-feira, dia 22 de fevereiro, a igreja celebrou a grande festa da Cátedra de São Pedro. É desejo da igreja festejarmos esse envio profético que Jesus deu a Pedro. A igreja que eu estou fundando será edificada sobre a sua liderança. Jesus está dando as chaves da igreja para Pedro. Tanto é que diz, se você abrir, abre. Se fechar, fecha. É a cátedra de Pedro. Pedro que é o nosso primeiro Papa, e de lá até Francisco, se não me falha a memória, porque nem sempre eu decoro tudo, são 264, 265 papas, mais ou menos. Se eu errar o número, me corrija, me perdoa, é só porque veio aqui na minha lembrança agora. Então a festa da Cátedra de Pedro é isso, é celebrar Mateus 16, também João 20, sobre o envio a perdoar pecados, sobre os sacramentos e por aí afora. Graças a Deus, nós somos católicos. É interessante que esse evangelho que foi usado para a festa da Cátedra de São Pedro, ele se confronta com a liturgia do próprio dia sobre o reinado de Saul e Davi. Não era tempo ainda de Deus começar o período dos reis na Bíblia, né? Eu estou ali entre o livro dos reis e o livro das crônicas da Bíblia. Ainda não era momento, mas o povo pressionou a Deus, que o povo queria um líder humano. E eles mesmos escolheram Saul. Deus permitiu? Permitiu. Mas Saul não foi escolhido por Deus. O povo colocou Saul lá. E você sabe que quando alguém coloca uma pessoa num posto indevido, a lambança que isso dá. Então Saul fez muita besteira, atrapalhou muito a vida do povo. Então Deus, já saturado de Saul, escolhe Davi. Davi sim, é chamado homem segundo o coração de Deus. Deus quis que Davi fosse rei. Tanto é que colocou sobre ele uma genealogia davídica, no qual vai sair Jesus, será chamado filho de Davi, que fez toda uma unção, toda uma preparação. Então no dia da festa da Cátedra de Pedro, se confronta o evangelho de Jesus colocando as chaves na mão de Pedro, com o reinado de Saul, que foi humano, e o reinado de Davi, que foi divino, para a gente entender que Deus quis colocar Davi à frente do povo, agora sim, e Deus também quis colocar Pedro como primeiro Papa, e de lá para cá que a igreja tivesse um Papa, tivesse um líder, um representante de Cristo aqui na terra. Então se você escutar qualquer ser humaninho abrir a boca e dizer que a igreja não foi um projeto de Deus, essa pessoa cometeu uma heresia. Quando Jesus desceu do céu, e nos seus 33 anos de vida, sendo 3 de vida pública, o projeto da implantação do reino de Deus já estava no coração de Jesus.
O projeto da fundação da igreja já estava no coração de Deus e no coração de Jesus, e o projeto de Jesus de instituir um Papa também já estava no coração de Deus. Portanto, quando Jesus sobe para o céu, já deixa todas as coisas prontas, organizadas, porque a Igreja Católica é assim. E é interessante que ontem eu estava meditando nisso e me veio uma tristeza e ao mesmo tempo uma alegria. Você sabe muito bem que o braço direito do Papa João Paulo II foi o cardeal Ratzinger, né? Um homem extremamente importante para a Igreja Católica, de uma teologia apuradíssima e de uma moral impecável. E logo depois, na falta de João Paulo II, quem se torna Papa? Bento XVI, não é isso? Então todo mundo passou a admirar Bento XVI já pelo sucesso que ele fez como cardeal Ratzinger, 20 e tantos anos ali, sendo o braço direito do Papa João Paulo II. Mas infelizmente, no dia 11 de fevereiro de 2013, há exatos 6 anos atrás, o Papa Bento XVI anunciou a sua renúncia. E é interessante que nós estávamos num período de carnaval, e eu estava pregando um carnaval muito grande, e eu nunca mais preguei num carnaval assim. Era um campo de futebol, e colocaram o palco, né, no centro da grama, e as pessoas ficaram sentadas na arquibancada. Coincidência ou não, eu tinha acabado de fazer naquela manhã uma pregação sobre Mateus 16, sobre a Igreja Católica. Sabe aquelas pregações inflamadas? Aquela de fechar a igreja de crente? Eu estava daquele jeito, inflamado sobre doutrina católica, sobre Santa Missa, lindo, lindo, maravilhoso. Quando termina, o padre me puxa e fala, uma bomba, Papa Bento XVI acabou de renunciar. Eu, o quê? E ele já saiu chorando. E só havia gente chorando nos bastidores. Você sabe, com esse mundo da internet, o zum já começou a rodar no carnaval. E parecia que foi um fracasso a pregação que eu tinha acabado de fazer de amor à igreja. E o Papa, que estava à frente da nossa igreja, acaba de renunciar. A gente chorou muito. E nós tínhamos alguns padres atendendo confissão, no total eram 5. E reuniram os padres comigo, o que nós vamos fazer agora, porque o zum já está lá fora. E aí então os padres decidiram a não atenderem confissão, a subirem para o palco, ficarem ali do meu lado, e eu fazer uma outra pregação falando sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Como que eu ia fazer isso? Sem conteúdo, sem acesso à internet, sem saber os motivos da renúncia. Então eu fiz ali uma pregação sem conteúdo teológico. Foi uma pregação inflamada, onde eu citei mensagens de Nossa Senhora, eu citei estudos que eu já tinha feito, eu citei os fins dos tempos, a perseguição da igreja e a luta contra a verdade, a apostasia. Fui citando as seitas que nos finais dos tempos vão tentar calar a igreja, e eu fiz uma pregação inflamada, e no meio dessa pregação eu comecei a chorar, e os padres começaram a chorar também. Aquela assembleia da arquibancada foi arrebatada em espírito, e as pessoas aplaudiam e vibravam, e tinha gente que repousava. E aí então eu peguei a imagem de São Pedro junto com o pároco que me chamou para aquele carnaval. Nós descemos do palco e começamos a correr, eu e os padres, ao redor do palco ali, pela grama daquele campo de futebol, com a imagem de São Pedro na mão, e a multidão foi descendo da arquibancada, e a gente começou a gritar fidelidade à igreja, amor à igreja, e foi arrebatador. A pregação que eu fiz em lágrimas com os sacerdotes sobre a renúncia do Papa, com a paixão pela igreja, sobre tudo que a gente ia passar, e terminamos ali correndo, louvando, chorando e gritando amor, apaixonado pela fé católica, com a imagem de São Pedro nas mãos. Claro que depois que o carnaval acabou, eu tive acesso à internet, tive acesso a dados que poderia fazer com que a pregação fosse muito melhor, né? Mas aquele momento ali não era uma explicação, era um católico apaixonado, inflamado, querendo jurar publicamente amor à igreja no dia da renúncia do Papa Bento XVI. Essa pregação colheu centenas de testemunhos, depois até de seminaristas que me procuraram dizendo que não desistiram da vocação e foram curados nos seminários com essa pregação inflamada a respeito da renúncia do Papa Bento XVI.
Talvez nós nos perguntamos porque o Papa renunciou, falando aqui de cátedra de Pedro. Gente, eu sou ser humano e eu sei que às vezes é melhor você perder hoje para ganhar amanhã. Nem sempre a vitória é ganhar sempre. Às vezes, perdas também servem de vitórias futuras. Eu lembro de uma das frases do Papa Bento XVI sobre a justificativa da sua renúncia, sem muito pormenores. Ele disse que a decisão estava pesada sobre os seus ombros. Eu creio que até hoje, 6 anos depois, ele sofre com essa renúncia. Mas ele entendeu que para o bem da igreja no futuro, era necessário que ele fizesse aquilo no presente. Eu queria que você entendesse que isso é hombridade, isso é honra, isso é graça. Um homem ser capaz de entender que eu prefiro perder aqui, pro bem da igreja de Cristo amanhã, isso é extremamente louvável, falando da celebração da cátedra de Pedro. E nós estamos aí com 6 anos do papado do Papa Francisco. Uns falam umas coisas, outros falam uma coisa. Tem gente que até hoje o rejeita, gente que não aceitou, por causa de comentários, por causa de histórias. Ele tem um jeito contemporâneo de ser, né? Nem sempre abre a boca, ex-cátedra, falando em nome da igreja, mas às vezes posta coisa na internet, dá suas opiniões, faz entrevistas em boca de aeroporto, e nessas coisas todo mundo já toma como a igreja falou, a igreja disse. Então, infelizmente, nem todos conseguem entender o jeito dele. Agora, eu queria, você sabe da minha paixão pela igreja, vou fazer isso sempre. Eu queria pedir a você que nessa festa da cátedra de Pedro, que nós pudéssemos rezar pela igreja. Eu me sinto já um fardo pesado de ser um líder. Eu fico olhando o meu pároco, que lida com tantos problemas na paróquia, eu já acho um fardo pesado ser um sacerdote. Eu fico olhando o nosso bispo, que está há 1 ano na nossa diocese, e já chegou pegando situações para mexer, como por exemplo uma dívida tremenda de um hospital, que aparentemente não seria serviço de bispo, né? Mas o hospital é católico, e ele está lá queimando os seus cabelos. Não é fácil ser bispo. Agora imagina ser papa, meu povo. Imagina ser um representante de Cristo na terra, porque tem gente que acha que existe uma coisa mágica, que ele vive levitando, que ele é um anjo, mas não é, meu povo. É problema o tempo inteiro, é pepino o tempo inteiro, agrada uns, não agrada outros. Eu não tenho cacife e nem sou teólogo para questionar uma coisa ou outra. Eu só te peço, rezemos pelo Papa. Nessa cátedra de Pedro, nessa festa da igreja, eu só te peço que pela intercessão de São Pedro, hoje o representante de Cristo na terra é o Papa Francisco. E nós sabemos que Jesus é o dono da igreja, amém? E ele comanda a igreja. Portanto, ele comandou a renúncia de Bento XVI, em comum acordo entre os dois. Ele estava lá no conclave e ele quis que o Espírito soprasse para os nossos tempos Francisco. Por isso eu peço que você reze muito pelo Papa, ame o seu Papa ao invés de falar mal. E eu quero apontar uma coisa positiva que estamos vivendo hoje. Eu tenho rodado aí muitos lugares, tenho tido contatos com outros países, e essa geração do Papa Francisco é uma geração que está fazendo uma limpa na igreja, em pedofilia, em escândalos sexuais, em escândalos morais, em escândalos afetivos e escândalos financeiros. Não tem sido fácil para o Papa lidar com tanta coisa, mas nesses tempos de Papa Francisco, a igreja está passando por uma limpa, está sendo um divisor de águas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua fé. Nunca desista de ser católico. Rezemos pelo Papa e viva a cátedra de Pedro, porque a nossa igreja não está ao léu, nem está solta. Ela tem um cabeça, e o cabeça da igreja é Cristo. Aleluia. Um abraço.